Olá a todos! Sejam bem-vindos a 2022. Esta é a primeira aula da Escola Bíblica Dominical deste novo ano. Você sabia que existem estimativas do Wall Street Journal que apontam que as pessoas tomam em média 35 mil decisões por dia? Algumas são mais simples e outras são complexas. Eu sou o Tiago Cardoso e juntos nós vamos refletir sobre este tema na primeira EBD do ano: maturidade nas decisões. A maturidade é o tema central que vai ser trabalhado durante o ano de 2022 pela Igreja Batista Ágape. E decisões, elas são tomadas a cada instante por nós. E elas podem ou não ter grande impacto em nossas vidas. Podem impactar no curto, no médio e no longo prazo. Nós vamos refletir sobre a forma como nós tomamos as nossas decisões e aprender ferramentas que podem nos auxiliar a tomar as melhores decisões. Nós vamos também buscar entender qual o papel de Deus em nossas decisões e de que forma ele pode nos ajudar. Então vamos lá, vamos começar o nosso tema? Primeiramente eu queria introduzir um conceito de maturidade. Já que nós estamos falando de maturidade nas decisões, vamos entender primeiro o que significa maturidade no dicionário. Olha, o dicionário diz que é um substantivo feminino, é um estado, condição de estrutura, de forma, de função ou organismo num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Há também um termo último de desenvolvimento. Então o dicionário ele conceitua isso como maturidade, algo que está na sua vida adulta, né? É uma plenitude, né? Uma condição de plenitude no saber ou em alguma habilidade adquirida. Eu gostaria de colocar o conceito de maturidade aqui como um estágio final de desenvolvimento. Uma pessoa madura, ela acumula aprendizados e ela é capaz de aplicar este conhecimento de forma eficiente em sua vida e nos relacionamentos. Então, quando a gente pensa em alguém maduro, né, geralmente a gente pensa numa pessoa de mais idade que reflete sobre a vida de uma forma diferente. Ela adquire esses conhecimentos, né? Ela vai acumulando esses conhecimentos, esse aprendizado ao longo da vida e ela acaba tomando decisões ou ela acaba instruindo pessoas, né? O que nós chamamos de forma madura, de forma que ela passa a ser inclusive admirada por essa instrução, por esse amadurecimento, né? Uma coisa importante a gente refletir também, que a velhice não é sinônimo de maturidade, né? Nem todos aqueles que chegam em idade avançada conseguem efetivamente demonstrar esse nível de maturidade, esse nível de aprendizado. Da mesma forma que pessoas jovens, né, elas podem acumular aprendizado, né, que uma pessoa mais velha não se atentou a acumular. E ela pode demonstrar estar num estágio mais avançado de maturidade. Então, este primeiro conceito de maturidade, de uma forma bem resumida, né, eu gostaria de colocar aqui que é um ponto ideal em que a gente quer chegar, né, um ponto em que nós vamos olhar e entender que este ponto atingiu um nível esperado, né, uma expectativa realmente de que há um certo entendimento sobre as coisas, um certo entendimento sobre aquilo que pode ou não impactar a minha vida. E daí nós temos um segundo conceito, que é o conceito de decisão, né? Esse talvez seja mais fácil de definir, né? É o ato ou efeito de decidir, né? Você determinar alguma coisa. É uma resolução tomada após o julgamento, o juízo, a sentença. Ora, aqui nós estamos falando o seguinte, né? Só decide quem tem alternativas, né? Se eu estou caminhando e preciso decidir para onde vou, provavelmente é porque eu tenho à minha frente pelo menos dois caminhos, né?
o da esquerda, o da direita. Às vezes é ir reto ou pegar a direita, né? Ou às vezes é você ir para frente ou voltar para o ponto que você chegou, né? Do ponto de onde você veio. Então a decisão é quando você se encontra numa situação, né, em que você precisa escolher, em que você precisa efetivamente decidir, né, para onde você vai, né, qual vai ser o rumo que você vai tomar. Olha, do latim, né, a decisão ela vem da palavra em latim que é decisio, né, e ela é uma determinação, ela é uma resolução que você toma acerca de uma determinada coisa, né? Em regra geral, a decisão supõe iniciar ou pôr fim a uma situação, né? Ela impõe uma mudança de estado. Então, as decisões mais importantes que nós tomamos, né, elas impõem uma mudança de estado que vai afetar a nossa vida. Ora, se nós tomamos 35 mil decisões por dia, em média, né, aqui estão sendo contadas várias coisas. Então, eu penso o seguinte, né, ao acordar de manhã com o despertador, a primeira decisão que você toma é, né, vou levantar ou vou adiar o despertador, né? É uma decisão pequena, pode ter um impacto no seu dia, no decorrer do seu dia. Porque, quem sabe, você decidindo em adiar aquele despertador, aquilo não vai fazer com que você se atrase, né? E o atraso vai fazer com que você perca talvez um ônibus, né? Ou talvez você pegue um trânsito maior. Isso faz com que você se apresse mais e corra mais riscos, né? Vejam que uma pequena decisão, né, de talvez atrasar aí a sua hora de levantar, né, a botar o dedinho no soneca do despertador, né, isso pode fazer com que isso impacte no seu dia, né? Aquilo pode fazer com que impacte todo o desenrolar do dia. Então, pequenas decisões, né, podem ter pequenas consequências ou grandes consequências. Por isso que nós vamos abordar este tema nas próximas aulas, né? Nesta e nas próximas aulas. Nós queremos justamente refletir sobre essa maturidade na hora de decidir, né? Como que nós podemos fazer para melhorar a forma que nós decidimos. Essa é a proposta. E nós começamos, né, nos referindo à Bíblia, lendo a Bíblia, e quando a gente lê em Gênesis, né, a gente vai entender o início de tudo isso, né? Gênesis, ele fala que Deus, ele cria todas as coisas, né? Então ele cria os céus e a terra, né, o sol, a lua, né, ele faz nascer as vegetações, né, os animais aquáticos, né? Então Deus, ele vai criando e por fim, né, no sexto dia, ele cria um homem, né? Então, depois de 6 dias trabalhando e criando tudo que a gente conhece hoje, né, dentro do mundo, Deus cria um homem à sua imagem e semelhança, né? Gênesis 1, 26, 27 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos formou com capacidade de decidir. E existem muitos aspectos aqui que a gente poderia abordar aqui dentro desse contexto de Gênesis, mas eu quero me atentar a exatamente a capacidade de decidir que foi colocado no homem, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um decisor, ele decidiu criar todas as coisas, ele decidiu nos formar, né? Ele decidiu nos salvar, a enviar o seu Filho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é um Deus de decisões. E em Gênesis 2,16, ele justamente coloca o primeiro
elemento de decisão na vida do homem, porque ao criar todas as coisas, né, ao criar um homem e colocar um homem sobre o domínio daquele jardim, sobre todas as coisas, sobre os animais, né, Deus também ordenou o homem, Gênesis 2,16, né, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, Deus coloca no centro do jardim ali uma árvore. Ele coloca ao redor daquela árvore muitas outras árvores com diversos frutos, mas daquela árvore ali, naquele centro do jardim, né? Aqui Deus ele coloca com o nome da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Dela o homem não poderia comer. Deus dá a instrução, mas cabe ao homem decidir se ele vai comer ou se ele não vai comer daquele fruto. Cabe ao homem decidir. E daí nasce, né, a primeira decisão do homem, né? Na verdade, grande decisão, né? Porque o homem já tinha o seu ministério, o seu trabalho de dar nome aos animais. Então, o próprio trabalho que Adão tinha de nomear os animais já eram decisões, né? Você olhar para um elefante e falar: esse vai se chamar elefante, este vai se chamar macaco, esse grande peixe vai se chamar uma baleia, né? Então esse era o trabalho de Adão, mas quando ele tem ali uma escolha, né, de poder comer ou não daquele fruto, o homem passa a ser capaz de decidir. E em Gênesis 3:6 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, os seus frutos eram atrativos e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ora, as consequências deste ato nós sabemos até hoje, nós sofremos até hoje. Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui, neste momento, nesta primeira aula que nós estamos tendo aqui, é da capacidade do homem de escolher. E as suas escolhas, as suas decisões, elas têm impacto. Às vezes rapidamente, às vezes elas vão ter um impacto que vão surtir lá na frente. Neste ponto aqui em específico, nós estamos falando de um impacto que veio a surtir efeito por toda uma geração, por toda a humanidade, porque por este homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, o pecado da desobediência, né? Mas mais para frente, por uma decisão do próprio Cristo, do próprio Deus, né, este pecado foi tirado. Então, nós temos sim capacidade de decidir, nós temos algo que chamamos comumente aqui no nosso meio de livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? A filosofia ela define como possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, eu decido, eu tenho uma vontade, não tem ninguém com uma arma apontada na minha cabeça e eu estou decidindo por aquilo. Não, não, não. Eu faço um juízo de valor, eu faço uma análise e eu decido por livre e espontânea vontade, sem nenhum motivo ou causa, né? Então isso é o livre-arbítrio. A expressão livre-arbítrio, ela não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens a gente consegue ver, como essa que a gente leu em Gênesis, que Deus dá poder de escolha ao ser humano. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam os mandamentos e façam as coisas que são certas aos olhos de Deus, né? Que são boas, que são justas. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar conta, né, da forma como usa o seu livre-arbítrio, da forma com que toma as suas decisões, né? Várias vezes há passagens que dizem que, a própria passagem que diz que põe diante de ti a bênção e a maldição, né? Várias vezes o povo de Deus ou os grandes líderes, né, são colocados à prova e são levados a tomar decisões, né? Então, essas decisões, elas recaem sobre os ombros
de quem decidiu. E as decisões da sua vida recaem sobre os seus ombros, sobre aquilo que você decidir. Deus nos deu a capacidade e a necessidade de decidirmos. E agora eu quero fazer algumas perguntas e algumas reflexões com você antes de encerrar este primeiro bate-papo nosso aqui. Primeiro é o seguinte: você gosta de tomar decisões? É uma pergunta que às vezes não é tão fácil assim de responder, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu trabalho tomando decisões, eu gosto de tomar decisões. O meu trabalho o dia inteiro praticamente é tomando decisões, né? Você orientando, tomando decisões. A segunda pergunta que eu tenho para fazer a você é: como você toma as suas decisões? A forma como você toma as decisões, elas definem os impactos que elas terão na sua vida. E é sobre isso que nós queremos falar nas próximas aulas. Refletir sobre a forma como nós tomamos as nossas decisões. E a terceira pergunta: de que forma as suas decisões impactaram na sua vida até aqui? Você é capaz de pensar e refletir naquilo que você está vivendo hoje como consequência de uma decisão que você tomou no passado? De que forma essas decisões impactaram na sua vida até aqui? E eu não quero que você olhe isso com um olhar profundo de arrependimento. É claro que o arrependimento faz parte, inclusive, do processo de salvação, né? Mas aqui eu estou querendo trazer uma reflexão sobre quais aprendizados você tem pelas decisões que já foram tomadas. Não para ter remorso, não para ter arrependimento, né? Pode até ser que elas gerem um arrependimento, mas isso não te pode levar a uma depressão, né? Isso não é para te fazer ficar para baixo, mas sim a pensar no aspecto de como que aquele erro ou aquele acerto pode me levar a tomar decisões melhores no futuro. E por fim, qual tem sido o envolvimento de Deus em suas decisões, né? Então reflita aí para entender como que tem sido este processo decisório na sua vida. Na próxima aula, nós queremos falar um pouco sobre a direção que damos à nossa decisão. Nós vamos falar sobre o propósito, né? Então, nós vamos ver que a importância de fazermos reflexões antes de tomarmos decisões, porque elas têm que estar atreladas a um propósito específico, a uma direção, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima aula. Por favor, reflita sobre essas perguntas que eu trouxe para vocês e eu gostaria que vocês retornassem aqui então na próxima semana para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigado se você chegou até aqui. Vamos fazer uma breve oração encerrando essa aula de hoje. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos formou e nos fez com capacidade de decidirmos por nós mesmos, ó Pai. E o Senhor tem colocado exemplos na Tua palavra, Deus, em que o Senhor nos dá essa liberdade de decidir, mas também nos dá a responsabilidade de arcar com as consequências das nossas decisões. Por isso nós oramos, Deus, para que o Senhor nos dê maturidade, ó Deus, para decidirmos conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. E que durante, ó Deus, esses dias, essas aulas, ó Deus, nós possamos refletir qual seja a sua vontade sobre as nossas vidas, acerca das decisões que tomamos. Por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu te espero na próxima aula. Até mais!